Mas eu mesmo, na minha infância, peguei hiperinflação. Quem não sabe o que é isso, é você chegar de manhã no supermercado, se você for de tarde, o preço era outro. E o ativo imobiliário te protege de inflação quando você olha um horizonte longo de tempo. Entender que flutuações de mercado são naturais em qualquer ativo. Eu acho que agora o investidor tem ficado um pouco assustado vendo que a renda fixa também tem variação, né? Sim. Americana. Dia para noite acontece uma fraude contábil. Por mais precavido que o gestor fosse, é difícil pegar. Mas o bom gestor, aprender com outros problemas, por exemplo, teria diversificação. Apesar do cenário ter sido bem ruim ali durante a pandemia, a gente vê como a distribuição do varejo está ficando cada vez mais organizada. Profissional. Mais profissional, Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tijolo por Tijolo. Aqui é o João Genta, responsável por fundos imobiliários da Critério Investimentos, e hoje eu tô com a ilustre presença do Rodrigo Coelho, sócio da 20 Partners, uma das maiores casas de alternativos do Brasil. Mas antes de começar esse papo, só vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like, compartilharem, ativarem o sininho, fazer tudo o que tiver para fazer nesse YouTube e curtir bastante esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Rodrigo, agradecer você aí pela presença, mais uma ilustre presença aqui no nosso podcast e tenho certeza que essa conversa vai ser muito interessante. Para começar, eu queria saber quem é o Rodrigo Coelho e quem é a 20 Partners no mercado. Legal, João. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e todos os nossos espectadores aqui que estão assistindo a gente. É bacana ter essa experiência assim da troca do dia a dia. Eu gosto bastante dessa troca, porque a gente vai falar de coisas aqui que envolvem questões pessoais, trabalho e o dia a dia da gestão de um fundo imobiliário, que para muita gente acaba sendo um mistério, né? Como é que acontece no dia a dia. E o que a gente puder ajudar aqui é esclarecer, né? Bom, eu sou engenheiro de produção, me formei em 2005 na PUC do Rio de Janeiro e emendei logo depois da faculdade num MBA na FGV. Em termos de formação acadêmica, mais recentemente eu fiz um curso que chama Certificate of Management Excellence na Harvard Business School. Depois de um longo tempo sem voltar aos estudos, eu me dediquei de novo para complementar um pouco o conhecimento. Mas eu sempre trabalhei de alguma forma ligada ao mercado financeiro, investimentos, e nos últimos 12 anos, aí sim, mais focado em investimentos imobiliários, né? Então eu comecei minha carreira no Banco BBM, estagiário ainda em 2002, um banco de investimentos do Rio, que atualmente foi vendido para os chineses, né? Então é o Banco Bocom BBM. Aí eu fiquei lá até 2010, grande parte desse período eu trabalhei na área de produtos financeiros, e o banco tinha uma atividade grande aí de crédito, tesouraria, uma série de produtos, inclusive de assets também, então eu vi um pouco de tudo lá. E quando foi em 2010, eu acabei recebendo uma proposta para ir para Plural, na época, né, que é atual Banco Genial, e eu acabei indo para lá, meio que começando a tocar na parte da área de produtos mesmo, do que eu já fazia, mas muito rapidamente eu acabei migrando para a área de real estate lá dentro da Plural, que era uma área que estava ainda começando, com bastante atividades ali sendo feitas, e ali foi um momento onde eu fiz uma transição importante de carreira, porque eu senti a falta, desde que eu comecei a entrar no mercado financeiro, de ter uma presença na atividade de economia real. Eu via números o dia inteiro e naquela coisa, chegou um momento que você ficava sentia meio vazio, falava assim, caramba, tudo que eu estou construindo aqui, o que significa isso, né? E ali foi onde eu realmente me apaixonei pela área imobiliária. Fiquei até 2012 lá, e aí quando eu recebi o convite para ir para a 20, a 20 estava montando, o Leandro Busquet, que é o head da área imobiliária da 20, né, sócio lá da 20 também, do comitê executivo. Ele tinha saído da BR Malls, ele tinha sido o CFO desde 2006 até 2012 da BR Malls. E ele me convidou para entrar na 20 muito com um viés de tocar fundo de aquisição, né? Porque a gente lá na 20 começou com uma estratégia também de desenvolvimento de ativos imobiliários. Já tinha uma equipe, quando o Leandro entrou, já tinha outras 3 pessoas dentro da área. E ele me enxergava como um chapéu que eu podia, até pelo meu conhecimento de estruturação financeira e etc., ser um cara para tocar aquisições. E eu era considerado naquela época, que eu brinco com todo mundo, o patinho feio da área, porque o foco naquele momento era desenvolvimento. A gente estava olhando para captar um fundo grande, desenvolvimento e tudo mais. E aí a gente acabou fazendo uma história longa curta, né? O fundo de aquisição, que virou os fundos imobiliários que a gente tem hoje na 20, acabaram virando o principal área de atuação da área imobiliária da 20, né? Porque no final, assim, a 20 é uma plataforma bem maior, né? A gente é uma casa de gestão de investimentos alternativos, fundada em 2009, então foi ex-sócios que eram do Banco Pactual,
tinham passado por um processo de liquidez, de venda das ações lá do banco para o BS Pactual, e depois o grupo que estava no BTG, né, que acabou recomprando do BS o Pactual e virou o BTG Pactual. Nesse momento, o grupo que fundou a 20, liderados pelo Gilberto Sayão, pelo Alessandro Horta e vários outros sócios, decidiram formar uma gestora de investimentos alternativos totalmente independente, né? E começamos com private equity, crédito, também já tínhamos o hedge funds, uma área de equities. Depois, em 2012, foi quando foi criada a imobiliária, justamente com a entrada do Leandro Busquet, e depois absorveu já um time que estava ali embrionariamente trabalhando dentro da área, e eu depois vim juntar, e outras pessoas vieram depois de mim. E a gente cresceu depois a 20 em várias frentes, em várias estratégias. Então, eu diria que a gente é uma plataforma completa hoje de gestão de alternativos. Temos aproximadamente 65 bilhões de reais sob gestão, somando todas essas áreas. Acho que a gente tem uma visão, né, que a gente tem um elemento de interesse grande com os investidores, porque como a 20 foi criada, na verdade, muito como um fruto de uma alocação de capital de sócios dentro desses investimentos alternativos, a gente sempre teve um percentual do capital dos sócios investidos nos nossos produtos maior do que a média de mercado. Então a gente tem até uma frase que a gente usa muito lá, né, que clientes são sócios, sócios são clientes. Então a gente trata todos os nossos clientes como sócios, nossos sócios como clientes lá dentro. A gente vem crescendo, né, bastante desde então. E em 2021 a gente fez um movimento importante lá para a 20, que foi a listagem da 20 na Nasdaq, né? A 20 aproveitou um movimento que teve de demanda, né, de investidores internacionais por produtos alternativos, por gestoras com perfil como a 20. A gente fez o IPO da 20, o que para nós foi super importante, porque de certa forma a gente referendou um modelo de negócio que a gente tinha lá na 20, que se diferencia em grande parte da maioria dos nossos, vamos dizer, concorrentes diretos, porque a gente sempre teve essa coisa de multi-área, de multi-segmento, de buscar todas as frentes de atuação dentro dos investimentos alternativos, e totalmente independentes desde sempre. E aí, quando a gente fez o IPO, a gente acabou referendando esse modelo de negócio junto aos principais investidores globais, mas para nós também foi uma fonte de capital para que a gente pudesse fomentar o nosso crescimento, né? Porque a 20 estava crescendo numa velocidade grande, para a gente conseguir acompanhar o capital dos sócios, né, conseguirem acompanhar os investimentos sendo feitos e fomentar a área de negócio, a gente precisava desse capital, e eu acho que o momento foi super oportuno. A gente vem crescendo e também buscando um crescimento inorgânico, como a gente fez, por exemplo, complementando a nossa plataforma, comprando uma gestora de special situations, né, que são investimentos que você está normalmente investindo no contraciclo. Então, complementou bem o nosso... Que é o ideal para o momento de agora, né? Exatamente. Eles surfaram, inclusive, uma belíssima onda agora nesse período dos últimos anos. Captaram fundos e estão fazendo bons investimentos, com boas taxas de retorno, né, com taxas de juros muito altas. Players que estão, às vezes, dependendo de capital e não tem outra fonte alternativa, né? Então, você consegue atuar bem nisso. No final, acho que a gente fica com uma plataforma completa de investimentos alternativos. E para nós, né, voltando um pouco para a área imobiliária, a gente acaba se aproveitando muito dessa estrutura, né? Porque a gente hoje na área imobiliária, nós somos 14 pessoas, né? Você tem 3 sócios, o Leandro Busquet, que é o head, eu sou sócio da 20, e o Ilan Nigri, que é meu partner, que é sócio também. Eu e o Ilan, a gente divide as estratégias, né? Eu fico com shoppings, imóveis urbanos, a estratégia de fundos e agro, que a gente mais recentemente investiu, e o Ilan fica com escritório, logística, e o fundo de desenvolvimento logístico que a gente tem hoje, e a gente juntos está olhando para novas estratégias e eventualmente a gente divide aqui. A gente está olhando para residencial, a gente está olhando para fazer investimento no exterior, então a gente está olhando algumas coisas, a gente divide. E aí a gente tem nossos times ali dentro, mas a gente se aproveita também da estrutura da 20, né? Tem um departamento macro muito robusto, a gente tem área de compliance, jurídico, tem todo um time de private equity também que deve dar um baita know-how aí. Sem dúvida. E um baita network também, né? Com certeza, essa parte do relacionamento, nós somos hoje mais de 40 sócios. Então, assim, isso ajuda muito na estrutura, porque todo mundo é muito bem relacionado, todo mundo tem seus próprios relacionamentos e acaba fomentando o negócio das próprias áreas. Isso é muito saudável para o nosso negócio. Bom, muito legal. Acho que deu para quem está em casa entender bem quem é a 20, se situar e entender o tamanho que a gestora tem, né? E, poxa, até parabenizar vocês aí por todo o sucesso. Esse marco de realmente abrir capital lá fora é realmente uma coisa impressionante. Pouquíssimas assets no Brasil, né, tem esse carimbo, né, de ter aberto um capital, de ter esse funding estrangeiro que, pô, com certeza está fazendo toda a diferença na estruturação da gestora. Bom,
Você acabou já matando a segunda pergunta, falando um pouco ali das estratégias que você e o Ilan tocam, tá? Mas a minha próxima pergunta para você, né? Um ponto que eu acho que é interessante a gente falar bom, você entrou na 20 em 2012, né, já fazem 11 anos. Né, eu acho que todo mundo que estava vivo no Brasil e que tinha já consciência de 2012 para cá, sabe que a história não foi tão bonita assim. Verdade. Né? O PIB real brasileiro ficou praticamente lateralizado nos últimos 10 anos. Quando você olha em dólar ali, a gente praticamente não cresceu. Né? A inflação também foi muito forte, a gente teve vários problemas de crescimento, teve uma pandemia no meio, né? Um monte de coisa ali que acabou atrapalhando. Mas, por outro lado, a indústria de FII cresceu bastante, evoluiu bastante. Né? Como que você vê essa diferença de, poxa, apesar do Brasil estar estagnado, como que você vê o crescimento da indústria nos últimos 10 anos? Pensa na indústria como ela era quando você começou e como que ela é hoje. É muito legal essa pergunta, João, porque a gente, quando o Leandro me chamou e convidou para entrar lá e falar assim, olha, você vai ser responsável aqui pela estratégia de aquisição de ativos prontos, vamos dizer assim, de geradores de renda, a gente tinha algumas convicções, né? Uma delas era que o produto, fundo imobiliário, o instrumento, ele era o instrumento para a gente focar para ter uma propriedade imobiliária para renda. E a gente sempre entendeu, assim, quando você comparava, né? A gente, obviamente, gosta muito de fazer conta. Você comparava o resultado de um shopping, o resultado de um escritório, o resultado de um galpão logístico dentro de uma empresa e dentro de um fundo, a estrutura de fundo ela é muito mais eficiente para fins de resultado. Assim, cada R$100 de receita que entra no nível do fundo, sobra muito mais para o investidor se ele estiver investindo através de um fundo e não através de uma empresa. E a gente sabia que a indústria naquele momento ali estava passando por uma profissionalização, estava passando por uma evolução, e a gente enxergava na nossa visão alguns defeitos de fabricação, né? Aquela coisa de você fez a primeira geração de um carro, naturalmente ele vem com defeitos ali que você só vai descobrir quando o carro está rodando. E um dos defeitos que a gente via é que você tinha muito fundo passivo, muito fundo que não tinha um gestor, ele era só tocado por um administrador, às vezes um consultor, que não tinha os alinhamentos corretos. Monoativos também. Muito monoativo, muita, na verdade, era saideira de investidores que investiam no desenvolvimento desses ativos, jogavam isso dentro de um fundo, e no final das contas, com estruturas desalinhadas até em relação a rendas garantidas que estavam acima dos seus valores de mercado, que depois no final acabaram dando muito problema lá na frente. Então, quando a gente desenhou, e outra coisa legal, a gente também via muita deficiência de informação. A gente, quando entrou lá, enfim, em 2013, 2014, quando começou a fazer os primeiros investimentos, o primeiro foi um shopping em 2014, um portfólio de shoppings, eu queria usar comparativos, né, para saber o seguinte, deixa eu ver se essa rentabilidade desse shopping que eu estou olhando para comprar, como é que ele se compara. Eu abri uma planilha de fundamento de uma empresa listada, naquela época não tinha tido muita consolidação, você tinha várias empresas de shopping, você olhava as planilhas, eram as planilhas ok, você tinha alguma informação. Você olhava em fundo imobiliário, que já tinha fundo de shopping, não tinha informação dos ativos, você não conseguia extrair ali nenhum dado interessante. Você fala assim, pô, se eu, como um gestor profissional, eu não consigo entender, né, aquele fundo, extrair informação para eu julgar se aquele fundo está caro ou está barato, é porque a gente tem um problema nessa indústria, né, que a gente precisa resolver de certa forma. E aí eu acho que a gente teve lá dentro uma visão assim, muito clara de que a gente fala assim, a gente precisa mudar essa questão da relação com o investidor. A gente tentava buscar informação, não tinha nenhum contato, você não sabia nem quem era o responsável pelo relacionamento com o investidor. Os relatórios gerenciais eram muito pobres, você tinha pouca informação, pouco conteúdo, não conseguia informação. Então a gente falou, bom, a gente tem que criar uma área de relação com o investidor. E o que a gente fez? A gente foi lá olhar, bom, deixa eu entender o que tem de benchmark aqui. A gente olhava as empresas listadas, porque a gente olhava assim, os fundos imobiliários, para a gente nem era uma referência. Tinha um ou outro que fazia um trabalho relativamente bom, agora a grande maioria era muito precária. A gente olhou muito o mercado offshore, a gente olhou lá para fora, vamos ver os REITs, vamos ver as empresas listadas. Então, assim, por que a gente não pode dar mais informação do que as companhias listadas? Porque a gente tem uma vantagem, a gente divulga resultado mensal para os nossos cotistas, né? Essa indústria teve essa questão por conta da distribuição de rendimento mensal, o reporte mensal. Então, por que a gente não já faz um relatório mensal onde eu vou dar um nível de disclosure maior? Porque aí, se eu faço isso, eu no final, em vez de eu ficar atrás da fila da governança, eu estou puxando a fila da governança, eu estou sendo referência nisso, né? A gente focou muito nisso quando a gente foi fazer o nosso primeiro listagem do VISC, né? Que foi o primeiro fundo nosso lá da casa, que é o fundo de shoppings. Em 2017, a gente entrou muito com essa pegada. Vamos fazer um site,
vamos botar planilha de fundamento, o relatório gerencial tem que ter as informações, o resultado tem que estar claro, tem que ter todas as informações. Claro que a gente também foi aprimorando desde então, né? A gente também vem aprendendo, vem se modernizando, melhorando, sempre ouvindo feedbacks. Vocês mesmos são muito importantes pra gente. Quando a gente troca uma ideia, você conversa e fala assim, pô, Rodrigo, eu sinto uma informação tal. Pô, cara, a gente ouve aquilo ali, processa, vamos botar essa informação também que faz sentido. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber comunicar com perfis diferentes de investidores, né? Que é um grande desafio. Mas a gente queria se propor da seguinte forma, voltando à questão da pergunta. Vamos fazer gestão ativa. A gente não quer ser um gestor de fundo passivo. Então, essa foi uma das primeiras considerações que a gente colocou ali dentro. E a gente falou, bom, fundo imobiliário onde eu vou focar, quero fazer gestão ativa, quero ter transparência. E dali a gente usou um pouco da nossa expertise, né, de gestão imobiliária, de conhecimento dos ativos, para começar as estratégias. Por um acaso, a gente acabou começando por shopping. No iniciozinho, a gente chegou a cogitar ter um fundo só, multiclasse, mas a gente achou que o mercado não estava maduro o suficiente para poder entender um produto multiclasse, que ia ser mais difícil do investidor entender. A gente optou... Tem muitas métricas diferentes, né? E o cara vai olhar como é que resolve. O shopping conversa com o escritório, com logística, são coisas diferentes. Então a gente optou por fazer um pouco diferente, falando, vamos fazer fundos temáticos, né? Então cada fundo tem um tema, shopping, logística, escritório, renda urbana. E aí o investidor compõe a carteira dele, né? Porque aí se o investidor está querendo mais shopping, ele compra mais o fundo de shopping. Se ele quer mais escritório, e assim sucessivamente. Acho que foi uma decisão acertada, olhando para trás. Acho que a gente teria tido mais dificuldade de crescer e conseguir diversificar os fundos, né? Se a gente tivesse sido um fundo só naquele momento, acho que no mercado não estava muito preparado para um produto acho que até hoje esse bobear não está tão preparado assim. Não tem, para pensar, não tem um grande fundo relevante que invista em todas as classes e tal. O máximo que você tem um híbrido ali, que tem duas classes ali, logística com escritório, você tem algumas coisas que acho que não é exatamente, né, puro de você poder fazer. E outra coisa também é que nessa locação de tijolo, você não consegue girar tão rápido o teu portfólio. Então, às vezes, você podia ter uma convicção de que shopping está no momento melhor, mas como é que eu vou fazer? Eu vou vender todos os outros tijolos? Ia ser desafiador pra caramba para conseguir implementar isso. Então, no final, a gente chegou à conclusão que talvez sendo monotemático, eu vou conseguir atender a demanda dos investidores de uma forma legal. A gente optou por fazer esse caminho e a gente foi crescendo, né? Então, a gente investiu de forma privada até 2017, porque o mercado de fundo imobiliário estava fechado ali entre 2013 e 2017, quando a gente deu início a essa estratégia. A gente usou muito de capital dos sócios da Vinci, de clientes da casa, e com bastante alavancagem no início, pensando num produto meio contraciclo. Estou comprando com juros subindo, tá? Então eu vou começar a comprar mais barato daqui para frente, e quando os juros cair de novo, aí eu faço a listagem do fundo. E aí, em 2017, felizmente, a janela se abriu para captação, né? A gente fez o primeiro IPO do fundo em 2017, do VISC. Foi super desafiador. Eu imagino. Pô, a gente era meio ousado, assim. A gente acreditava que, não, vamos tentar, vamos querer captar. Inicialmente, a gente pensou em 750 milhões de reais. Uau. Aí vamos captar também lá fora, vamos tentar trazer capital de gringo. Já tinham tido alguns fundos que tinham tentado isso no passado, nenhum teve muito sucesso. A gente falou, vamos tentar, não custa nada. Fizemos roadshow internacional, tivemos nas principais casas de equities. Vamos lá no Centro Financeiro de Boston, Nova York, reunião com opção de investidores, que era aquele baixinho folgado, sabe? Aquele que senta lá na mesa para conversar com um cara que tem trilhão e você fazendo uma oferta na época, dava uns 200 milhões de dólares. E no final a gente teve, assim, 10 milhões de dólares de demanda vindo lá de investidor internacional. Mas foi legal, a experiência foi legal. Bacana. Os 750 a gente reduziu para 500 o valor base da oferta e só captamos 230 milhões, sendo que o mínimo era 200. Nossa. A gente botado uma barra alta, faltando 3 dias para acabar a oferta. A gente tinha feito um sindicato com XP, BTG, Itaú. E faltando 3 dias para acabar o book, o book estava mais ou menos com 180 milhões, assim. Distribuição de varejo, assim, uma coisa que era muito, assim, ainda embrionária, assim, os próprios escritórios... Ponto que eu ia falar mesmo. Acho que a gente que está aqui no ecossistema XP, né, mas se relacionando mais com o cliente de varejo, vendo essa evolução dos assessores aqui dentro, a gente vê realmente, né, como as coisas têm evoluído rápido, né, principalmente nesses últimos anos. Apesar do cenário ter sido bem ruim ali durante a pandemia, foi ruim, depois melhorou, depois ficou ruim de novo, enfim... Mas a gente vê como a distribuição do varejo está ficando cada vez mais organizada,
né? Eu fico Mais pensando profissional, né? mais profissional, eu acho que os profissionais estão evoluindo, estão ficando com mais tempo de experiência, né? As ofertas também têm evoluído bastante, a regulamentação, né? Agora esse ano com as novas regulamentações de fundos, de ofertas, enfim, acho que tem auxiliado bastante, né? Agilizado muito o processo, melhorado algumas coisas. A gente teve uma série de mudanças aí nos últimos 2, 3 anos que eu acho que ajudaram bastante. Para você realmente deve ter sido um baita desafio lá em 2017 fazer isso. Sem Até ia dúvida. perguntar como é que tinha sido esse processo de captação em 2012, 13, porque, pô, eu acho que a XP nem existia nesse formato de assessoria ainda, né? Eu acho que ela já existia, mas não como assessoria. E como é que foi, assim, essa captação? Foi sócios, os clientes da casa, mas teve um roadshow, chegou a ter, Não, né, a mais gente não acessou investidores? varejo, né? Então a gente teve, basicamente, foram clientes da nossa plataforma de Wealth Management lá da 20. Basicamente, a gente tinha nosso pitch era uma apresentação, a gente conversava com investidores que já eram clientes da casa, e a gente identificou alguns clientes que a gente achava que tinham potencial, seja porque gostavam da área imobiliária ou gostavam de shopping, naquele momento a gente estava começando com shopping. E a gente conversou com eles e falou assim, olha, a gente entende que no contraciclo é o melhor momento para você ganhar dinheiro investindo nesse segmento. E se a gente fizer uma alavancagem numa estrutura eficiente de alavancagem, esse ganho de capital ele é potencializado. Então, o que a gente desenhou? A gente naquela época tinha funding de poupança para era o que eu ia financiamento. perguntar. Então a gente tinha, naquela época, os juros devia estar assim, chegou a bater 14,25, os juros mais altos, sei lá, dos últimos 10 anos. E a gente conseguia financiamento até R mais 9,2, 9,4. Era coisa mais ou menos nesse patamar. Então tinha uma desarbitragem clara. Se você alavancasse barato, abaixo do CDI, você conseguia fazer essas aquisições e rentabilizar bastante elas. Então a gente foi por esse caminho com pouco capital. A gente começou o VISC com 29 milhões de reais. Depois a gente fez uma segunda oferta do VISC de 40 milhões de reais antes de abrir o IPO. Sempre nessa base, nesse perfil de investidores que tinha um risco associado mais alto, porque quando você está com uma alavancagem muito grande, era coisa de 75% de alavancagem. O investidor sabe que se o negócio cair de valor relevantemente, o ativo, você pode perder o seu capital todo, né? Então, eram investidores com esse perfil, investidores profissionais que sabiam, entendiam esse risco e surfaram bem essa onda, tiveram uma boa rentabilidade quando a gente foi fazer o IPO do fundo. E aí, para fechar a história do IPO lá, né, a gente, faltando assim, 3 dias, a XP se virou e conseguiu mais 40 milhões de reais, o book estava com 180, chegou a 220, no último minuto vieram mais 10 milhões de ordens, fechou 230, o que nossa intenção inicial era 750, fechar com 230, parecia ser um resultado ruim, mas todos nós tínhamos muita convicção de que estava num momento de reabertura de janela. E acho que, felizmente, a gente conseguiu fechar essa captação. E por que a gente botou um mínimo tão alto, né? As pessoas perguntam, mas se foram meio ousados, né? Por que você não botava um mínimo de 10 milhões de reais e tal? É porque como a gente tinha uma alavancagem grande, a conta do fundo, a gente queria desalavancar o fundo em pelo menos 200 milhões de reais. Então, assim, o mínimo para o fundo ficar numa estrutura de varejo saudável, com uma alavancagem boa e tal, era você reduzir os 200 milhões de reais de dívida. Então, esse era o mínimo. Então, para fazer sentido esse produto. Então, a gente captou 230, a gente conseguiu uns 200 milhões desalavancar o fundo, com 30 milhões a gente fez uma aquisição dentro daquele ano. A cota do fundo andou super bem, chegou a bater 120 quase no início, ele saiu a cota 100. E aí quando foi fevereiro, março, a gente fez um follow-on com quase 500 milhões, era 400 de valor base, captou 480, que foi o lote adicional todo, e ainda com rateio. Então, assim, em muito pouco tempo, foi novembro para março. Foi antes de começar ainda aquele ralizão de 2019, né? Foi bem antes ali, a gente tá falando do início de 18. Não foi o momento ali os juros já estavam numa descendência, né? Tava caindo, mas não era naquele momento ali que foi o pico histórico, não. Foi... naquele momento ali, eu falar para você, tem muita carteira que a gente pega aqui na Critéria de gente que comprou naqueles preços de lá e até hoje o cara não conseguiu, né? Por isso que eu acho que é importante saber fazer conta, né? Mas o essencial mesmo é o cara ter uma assessoria, porque sozinho é bem complicado. E aí, só trazendo, acho que para o investidor aqui ter um pouco de parâmetro, eu puxei aqui no site desses comparadores de ativos, né? A performance do VISC sobre o CDI e o IPCA, né? Então, o VISC desde o início, no final de 2017 ali, está contando a partir do comecinho de novembro, dia 1º de novembro,
ele já rendeu 83% considerando total return, né? A cota a mercado, a volatilidade é mais os dividendos. O CDI no período ficou em 51 e o IPCA em 37. Então vocês fizeram mais que o dobro do IPCA, mais de 200% do IPCA e algo em torno de 160%, 170% do CDI. Né? Eu acho que é isso que é um trabalho consistente, é uma janela relativamente curta, a gente está falando de praticamente 5 anos, 5 anos e meio, onde vocês têm conseguido entregar uma performance muito bacana no produto. E eu acho que a pergunta que fica né, eu acho que tem muito assessor, ou assessor não, muito cliente que fica com essa pergunta: por que eu vou comprar um fundo de tijolo que me paga 8% ao ano, não vou comprar um fundo de crédito que me paga 15%? Né? Onde é que tá essa mágica, Rodrigo? Explica pro pessoal. Cara, João, achei essa pergunta super legal, assim, porque eu tento falar sobre isso sempre que eu posso, sempre que me dou esse espaço, porque as pessoas comparam que são duas coisas que são bem diferentes, né? Você está falando aqui de comer laranja ou banana, né? Porque, só para o investidor entender, né? Assim, quando você olha um fundo de CRI, na verdade, o que você está fazendo ali, né? Você tem o principal que você pegou para investir inicialmente, vamos imaginar um fundo de CRI no início, né? Pegou o principal, você tem uma rentabilidade sobre esse principal, que pode ser CDI, pode ser indexado à inflação, etc., mas ali todo mês, ou pelo menos a maioria dos fundos assim fazem dessa forma, eles contabilizam todos os juros que a gente chama aqui do nominal, né? Que se fosse fosse pré-fixado seria os juros todo, mas se for inflação mais é a componente inflação mais o cupom, né? Todo o retorno que ele teve ali, ele distribuiu. Ele distribui. Então, no final, se você olhar, tudo mais constante, a cota de um fundo de papel deveria ficar cravada no valor 100 na largada. 100, você gerou aquele resultado, se você distribui 100%, você volta para a cota 100. Não é 100% verdade isso, porque se você tiver papéis, por exemplo, indexados à inflação, você tem a marcação a mercado daqueles papéis, você tem volatilidade, você não distribui 100% do resultado, você acumula um pedaço, então, mas só por exemplo teórico, deveria ficar próximo de 100, ou seja, seu patrimônio ele fica congelado nominalmente. Então, seu 100 hoje vai ser 100 daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, se tudo mais constante. Se o mercado mudar, aí você pode ir para 90, você pode ir para 110, ou para o número que for. Mas tudo mais constante, ele ficaria 100. No fundo de tijolo, não. Porque, na verdade, você pega você investe no tijolo, o que você recebe, ele é o cupom, como a gente gosta de falar, que é o aluguel. Por quê? Se você compra um imóvel, você pega 100 milhões de reais e compra um imóvel, que te pague, por exemplo, um cap rate, como a gente chama de 10%. O que é o cap rate? É o yield que vai te gerar. É o yield do primeiro ano que você vai ter. E te pague 10%. Aí, o ativo imobiliário, ele tem correção por inflação. Né? O aluguel tem correção por inflação. Então, assim, tudo ou mais constante, de novo, fazer o mesmo exemplo, tudo ou mais constante, o teu ativo, no primeiro ano, se você tinha 100, você vai gerar 10 de resultado. Então, se você estiver avaliando o teu ativo pagando um cap rate de 10, ele vale os próprios 100 que você pagou. No ano seguinte, o 10 vai ser corrigido por inflação. Vamos supor que o 10 seja corrigido por 5% ao ano, né? Uma inflação de 5% ao ano para a conta ficar mais fácil. A gente vai ter no outro ano, a gente vai ter 10,50. Aí o 10,50, se você aplica o mesmo cap rate, você já vai estar valendo 105. Então, o que isso significa? Que a tua inflação ela está acumulando no teu patrimônio. Então, na verdade, você está comparando um fundo de CRI, o patrimônio deveria ficar sempre 100, e um fundo de papel que deveria crescer sempre a inflação ou a correção implícita dos aluguéis que estão ali dentro, que é a valorização. Não dá para falar que isso é sempre assim, porque o meu exemplo aqui eu fiz tudo ou mais constante. Mas é claro que se a taxa de desconto mudar de um lado para o outro, mas no relativo, quando você vai comparar, você deveria pensar o seguinte, ó, o fundo de papel é o teu retorno total e o teu tijolo, ele é só o retorno real, ou seja, o retorno acima da inflação, porque o teu patrimônio o teu cupom vai estar corrigido. E como o bom brasileiro gosta de imóvel, né, e uma das razões é porque a história do Brasil, você é bem mais novo que eu, mas eu mesmo na minha infância peguei hiperinflação. Quem não sabe o que é isso, é você chegar de manhã no supermercado, se você for de tarde o preço era outro, no dia seguinte já era outro e assim sucessivamente. E o ativo imobiliário, o tijolo, ele te protege de inflação quando você olha um horizonte longo de tempo. Inclusive, teve um relatório recente interessante da KKR, que é um dos maiores private equities do mundo, que eles estavam colocando, fizeram uma análise bem interessante de, bom, o mundo agora está passando por uma inflação alta. Onde é que você deveria estar investido? E uma das conclusões que ele chega é em real estate. Porque em momentos onde a inflação
foi mais alta na história do mundo, e não está falando só nem de Brasil, naturalmente, que é um relatório global, mas não está falando só dos Estados Unidos, está falando de visão mais mundo, os retornos dos ativos imobiliários foram superiores à maioria dos retornos dos outros ativos em momento onde a inflação foi mais alta. Porque justamente o ativo imobiliário ele está ali, ele é um tijolo, ele tem um ativo real, está ali dentro. Então, se o custo de construção sobe, para repor aquele ativo, você deveria gastar mais dinheiro. Então, aquele valor daquele ativo que já está pronto, ele acaba subindo naturalmente. Então, ele tem uma proteção implícita à inflação. Puro custo da reposição, sem considerar a valorização, às vezes, da região, escassez de terreno, excesso de demanda, né? Então, isso tudo tem impacto naturalmente no preço. Então, acho que só para dar um paralelo aqui, desculpe interromper, mas a cota aqui, pelo menos o que eu peguei na informação no site do VISC, em setembro de 17 era de R$ 96,67. Tá? A cota patrimonial. A mais atualizada do último relatório é de R$ 115,20, ou seja, quase 20% ali, quase não, 20% de valorização no patrimonial desde o início ali de 2017 para cá. Tá? Então, basicamente você pega todo o dividendo que ele te pagou e soma esse retorno patrimonial para você saber quanto que o fundo de fato performou, tirando ali a oscilação, né, da cota mercado. Hoje a cota está um pouco acima do valor patrimonial, então quem entrou, digamos, lá atrás, está ganhando todo esse retorno, mais um prêmiozinho ali do mercado, né? Exato. E se você pegar esse gráfico que você botou aí de comparação, uma outra comparação legal é você comparar com o IFIX, porque aí no final você está falando de uma cesta de fundos imobiliários, e o VISC teve um retorno de quase 2 vezes o IFIX nesse período. Eu já, nos nossos roadshows dos fundos de oferta, né, a gente sempre fala com gestores de fundos e fala, olha, a melhor coisa que você podia ter feito lá atrás, em 2017, era montar uma carteira 100% com o VISC. Você teria dado 2 vezes o IFIX, você teria ganho uma performance bem interessante. É claro que eu não quero ser aqui ousado aqui, mas certamente se você for olhar, pode ter tido outro fundo que tenha tido um retorno mais alto. Vou te falar, realmente é praticamente o dobro, porque aqui tá dando 43,76 no IFIX e 83,73 no VISC. Então, exato. Foi praticamente isso que você pegou, acho que 1º de novembro, que já considera a primeiro dia de negociação que ele já fechou com alta na bolsa. Então, se você pegar o custo lá de trás, dá praticamente o dobro. A gente fez essa conta recentemente. Mas está muito próximo. E contra o Ibovespa também. Então, assim... Não, contra o Ibovespa chega a ser sacanagem. Então o investidor fala, não, mas o Ibovespa é de longo prazo. Tá bom, depois está 5 anos aqui comparando e a gente está aqui mais que o dobro do Ibovespa no período. Então, o que é longo prazo? O quê? 50 anos? Como diz o Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. Verdade. Então, realmente... E uma coisa legal do fundo imobiliário é que tem bem menos volatilidade, né? Então, se você compara o índice de Sharpe, né, que é o retorno sobre a volatilidade, você vai ter um índice muito melhor dos fundos imobiliários em geral do que as ações. Então, a gente era muito comprado nesse produto e a gente sempre brigou muito para que essa indústria desenvolvesse, porque a gente entende que faz todo sentido e a gente tem que defender muito o interesse dessa indústria, porque ela tem um valor enorme e cada vez mais acho que ela vai continuar crescendo. E tem mais um ponto também, né? Parte do retorno nosso é isento aqui, né? Sim. No Ibovespa você não tem isenção em nada. Verdade. Então, realmente, se a gente considerar ainda essa conta, poxa, a distância vai ser ainda maior, né? E o Sharpe vai ser ainda mais interessante. Mesmo o CDI, né? Que você fez a comparação, né? Exato. Você estava falando de 160%, 170% do CDI, você pega o CDI líquido, você já vai para mais de 200% do CDI. Exatamente. E ganhar do CDI no Brasil é desafiador. Rapaz, não é fácil não, viu? Mas é que isso é uma coisa que a gente tenta sempre incentivar aqui na Critéria, né? Mostrar para o investidor, né? Pô, é legal ganhar do CDI, mas você não quer só uma carteira que ganhe do CDI. Você tem uma carteira que ganha CDI, você põe tudo em CDI e acabou. Verdade. Mas e quando o CDI tava 2%? Aí você ganhar do CDI era fácil, né? Qualquer um ganhava. Aí era a tua obrigação ganhar do CDI, né? Hoje, realmente, agora tá ficando um pouco mais fácil com o início do corte, mas estava bem desafiador ganhar do CDI, ainda mais com uma carteira diversificada. Então, realmente, a gente, gosta de ter uma carteira bem diversificada, né? Aquele conceito do all-weather mesmo, uma carteira que consiga performar bem em diversos cenários, mas aí, para isso, é interessante você ter um pouco essa visão do longo prazo, né? Mas também dar valor no seu dinheiro, não só investir em qualquer coisa que você achar que você deve, né, a qualquer jeito, mas também entender que flutuações de mercado são naturais,
né, em qualquer ativo. Eu acho que agora o investidor tem ficado um pouco assustado vendo que a renda fixa também tem variação, né? Sim. Principalmente ali os créditos privados que ficam mais expostos, mas para aqueles que entram em emissão bancária, né, letras financeiras, enfim, que tem uma liquidez um pouco menor nas plataformas, enfim, que não tem a marcação, mas também tem que ter a ciência que a saída desses ativos não é na curva, né? Não é nesse valor que você está vendo ali todo dia bonitinho, né? Só em alguns casos ali que a própria instituição dá essa liquidez. Mas realmente eu acho que essas mudanças todas que estão acontecendo no mercado estão auxiliando sim o investidor a ficar um pouco mais atento, né? E tentar entender um pouco melhor essa dinâmica. Né? Eu até comentei isso no nosso outro episódio. O mercado imobiliário ele ainda é embrionário, né? Os investidores no Brasil ainda têm muito a evoluir. Isso é ruim, mas ao mesmo tempo é excelente, né? Excelente para quem você prepara, vai atrás, tem uma boa assessoria, vai conseguir operar essas assimetrias de mercado de uma maneira absurda, né? Vocês aí, pô, quantas oportunidades vocês já não viram no VISC, né? Sem dúvida, cara, assim, você falou bem, assim, porque você vai na faculdade, livro-texto, você fala assim, não, título público indexado a Selic não perde valor, né? Porque ele está pós-fixado, né, 100%. Ano passado a gente viu uma crise de liquidez do Brasil que não estava conseguindo se financiar, tendo que emitir título abaixo de 100% da Selic. E aí os títulos todos perderam valor. Então você tinha as carteiras de fundos que você aplica que a sua mãe provavelmente aplica, daqueles fundos de bancão, que cobra taxa de administração alta para aplicar em título público indexado da Selic, ficando negativo no mês. E assim, teve muita gente, como é que pode isso, né? Me explica por que isso acontece. E tem a ver, assim, essa questão que você falou da assessoria, né? Que você ter um bom assessor, você ter gente bem capacitada para te orientar, é a mesma coisa que vale para os gestores, assim. Quanto mais sênior for o gestor, por mais ciclos imobiliários ele tenha passado, por mais tempo de vivência, você vai aprendendo, porque assim, cada vez o mercado ele é cíclico, mas você sempre tem coisas novas, né? Você tem uma pandemia. Quem que podia imaginar que a gente ia viver uma pandemia na nossa Nenhum geração? gestor vivo tinha passado por uma pandemia. Ninguém. Né? Então, realmente foi um teste de ferro aí para todo mundo. Pô, os bancos, risco em 2008 dos bancos quebrarem, né? O sistema bancário quebrava. Todo mundo pensava assim, não, proteção é bancário, o sistema bancário é sem proteção para qualquer coisa, né? Se dá um problema de crédito, eu vou lá e pego um melhor banco e boto meu dinheiro lá, o título do tesouro. As pessoas viram naquele momento que podia não ser, né? Teve gente que perdeu dinheiro investindo em banco. Pô, quem imaginaria 2, 3, 4 anos atrás que o Credit Suisse fecharia? Assim, não falando da Asset aqui no Brasil, que os fundos estão super bem, mas falando do banco lá fora, né, da operação lá fora, que é uma das maiores do planeta, é um banco, né, hiper consolidado, que o governo lá da Suíça teria que praticamente enfiar a goela abaixo no UBS para comprar e salvar a operação, né? Aquilo é uma coisa absurda. E aí, quanto mais experiente você for, né, mais capacidade você tem de entender esses movimentos, de você tentar, de certa forma, se antecipar. Tem movimentos que você não consegue. Exemplo, né? Assim, aqui não é. O paralelo não se aplica a fundo imobiliário diretamente aqui, mas, por exemplo, Americanas. É um evento que, né, a pessoa chama de Black Swan, né? Que ninguém estava esperando. Um negócio que vem do nada, uma empresa com rating AAA, do dia para a noite acontece uma fraude contábil, né? Isso, por mais precavido que o gestor fosse, é difícil pegar. Mas o bom gestor, por aprender com outros problemas, por exemplo, teria diversificação, né? Então, você não vê um bom gestor com um percentual muito elevado num determinado papel, né? Se você tiver um fundo, e aí vale para o fundo de CRI, fazendo paralelo aqui para o nosso mercado, se você tiver um fundo de CRI muito concentrado, abre o olho, tem que tomar cuidado. Tem que ter não nesse só risco. Muito concentrado, né? Acho que tem que entender o tipo de risco em segmentos, em localizações, em tipos de ativos. Eu acho que esse ano a gente teve surpresas desagradáveis suficientes no segmento de crédito dentro e fora, né, do imobiliário, que deixou muita gente aí, como dizem, de cabelo em pé, né? Ou de calça riada, né? Exatamente. Eu acho que, bom, felizmente não foi o caso aqui. A gente já tinha limpado a nossa base há muito tempo. Os clientes aí ficaram super satisfeitos. Eu acho que deu muito valor ao nosso trabalho, né? E fundos aí que deram problemas assim de ordem de 60%, 70% de queda, e a gente
Passou ileso. Isso é bom. Ileso. Então, realmente foi uma coisa impressionante. Não só, né? Pô, aqui eu acho que é o nosso trabalho também de procurar, né, gestões que a gente conhece e confia, né, em tipos de ativos que a gente também gosta. A gente tem um perfil um pouco mais conservador, mas impressionante como o mercado realmente precificou de maneira pesada, né? Sim. É uma coisa realmente que deixa todo mundo assim de cabelo em pé. Pô, 70% de queda no fundo imobiliário não é algo muito comum, né? E é difícil até às vezes nesse momento de você até falar, né? Assim, a gente tem estratégia de fundo, né? Eu sou sócio responsável por essa estratégia, né? Mas a gente tem os gestores ali, o Luiz Felipe Araújo que toca ali na nossa gestão. Aí um fundo desse cai 30%. A gente fala assim, pô, será que faz sentido essa queda de 30%? E aí é difícil, porque você precificar um crédito que você não tem certeza e acesso à informação daquilo ali dentro, é difícil. Então, nesse momento, se você tem dúvida, fica de fora. Né? É isso. Então, às vezes na física, até as pessoas me perguntavam, assim, pessoas que você fala que é do mercado financeiro, todo mundo acha que você entende tudo, né? Uhum. A pessoa perguntava, pô, Americanas caiu, agora tava R$30, agora tá menos de R$1, então tá na hora de comprar. Eu falei, cara, se você não sabe, se você não entende, se você não sabe fazer conta, cara, fica de fora. Porque a melhor coisa é você ver esses eventos de fora. Porque se você estiver dentro, é melhor você estar fora querendo entrar do que estar dentro querendo sair. É isso aí, com certeza. Então, realmente. se você tem dúvida, não tem certeza, assim, você está investindo no seu patrimônio, claro, você tem que buscar a diversificação do seu próprio patrimônio e tudo, mas você também tem que dormir tranquilo. O investimento não é para a pessoa que é um profissional liberal, um médico, um dentista e tal, tá no consultório pensando se ele está perdendo dinheiro naquele momento que ele está fazendo uma operação dentária, uma cirurgia. Ele tem que estar ali com a certeza de que ele está bem assessorado, com uma diversificação e que, claro, ele tem o risco dependendo do grau de risco que ele tem, ele pode perder dinheiro, mas não é um negócio que pode perder 70% do patrimônio do dia para a noite. Né? Não então, existe investimento sem risco, mas eu acho que o investidor entender, né, e eu acho que o papel do assessor é justamente esse, é mostrar os ativos disponíveis e mostrar para ele qual é o nível de risco que ele quer correr. Exato. Né? Então, claramente, o cara pode correr um risco muito baixo, um risco muito alto. Né? Se isso é bom ou não, quem julga no fim do dia é o investidor, mas ele tem que ter pelo menos essa noção. Né? E eu acho que aí fica até um disclaimer, né? O fundos de crédito, né, por mais que tenha uma performance muito legal, mas busquem sempre casas renomadas, com indicação ali do seu assessor, ou que você tenha algum acesso ali à informação, enfim, porque é literalmente uma caixa preta. Então, você está ali estruturando um crédito para uma operação de uma empresa, né, média ali, às vezes uma empresa, grande maioria das vezes uma empresa não listada, onde você não vai ter acesso àqueles números. Então, você tem que confiar na gestão no fim do dia. Exato. Né? Então, acho o processo de investimento do gestor, que aí exatamente. Muda completamente. Você pode investir em coisas boas ou em coisas ruins. Né? Exatamente. Vale também para tijolo também, né? Mas acho que não. o tijolo, às vezes, o investidor tem um pouco mais de cheiro, porque ele vê, né? É tangível. Ele vê o ativo. Ele vê a foto, vê a localização, né? Ele consegue entender um pouco o mínimo ali para ter uma noção. Mas, sem dúvida, com crédito acaba sendo ainda mais importante. Com certeza. Bom, passando agora para o segmento de shoppings mesmo, quais são as principais métricas, né, de um fundo de shopping? Eu acho que essa é uma pergunta que o pessoal me faz muito, tá? E eu tenho a minha resposta meio que padrão, mas eu queria ouvir de você, né? O que é uma métrica interessante para o investidor olhar ali no fundo de shopping? Assim, eu vou tentar ir do mais relevante, talvez, e descendo alguns degraus aqui, falando outras coisas que são complementares, mas talvez um pouco menos relevantes. Mas o mais importante é, de fato, o quanto que você extrai de resultado daquele shopping, né? Que é a métrica que a gente chama do NOI, que é o Net Operating Income. É um termo muito usado em inglês porque vem as empresas lá de fora que tem esse padrão de reporte desse jeito e o Brasil acabou copiando um pouco o modelo de reporte internacional. E nada mais é do que o resultado operacional líquido da sua operação. Então você pega num shopping, você tem várias linhas de receita. A gente pode até depois falar um pouquinho mais disso, que para o investidor, às vezes, ele não entende muito bem, né? Porque pode abrir à vontade. Então vamos lá, porque assim, quando a gente comparar um escritório, um logística, né? Você tem o contrato de locação, representa 100% da tua receita, né? O que você tem ali, tem contratos de locação que te pagam um valor, pode ser fixo, eventualmente pode ser até alguma coisa variável que seja,
Mas você tem ali a receita baseada no contrato de locação, e aí, dependendo do número de contratos de locação, você pode ter uma locação só no imóvel, você pode ter vários locatários e tudo mais. A primeira característica do shopping é a diversificação das receitas, porque você tem um aluguel, só que o aluguel você cobra do número de lojistas, que você fazer um paralelo assim, enquanto que num prédio de escritório de, sei lá, 10 pavimentos, se você tiver 2 conjuntos por pavimento, você tem 20 locatários. Um shopping de um tamanho médio, aí uns 30, 40 mil metros quadrados de ABL, que é um tamanho médio de shopping, você está falando aqui de 200 lojistas. Tá? Então, essa relação de 20 para 200, ela mostra muito o que é um tamanho de um prédio médio, um tamanho de um shopping médio, a diversificação que você tem de risco por locatário. E tipos de loja também, né? Você tem lojas maiores, menores, quiosques. Você tem por segmento de atuação. Então, às vezes, tem um segmento que não está indo muito bem, mas os outros segmentos estão indo muito bem, estão compensando aquele segmento que não está muito bem. Então, você teve uma época que farmácias começaram a crescer muito. Shoppings tinham uma farmácia e passaram a ter 3 farmácias dentro de um mesmo shopping. Ocupou espaço, eventualmente, de uma operação que não estava indo tão bem. Então, você tem essa questão, que o shopping ele é mais diversificado. E a receita de aluguel, ela representa normalmente esse aluguel direto, né, que é o contrato padrão de aluguel que a gente chama de aluguel mínimo dentro do shopping, representa mais ou menos 60% a 70% da tua receita total. Você já tem 60% a 70% bem mais diversificado do que nos outros segmentos. O que compõe além disso, né, as receitas de um shopping? Você tem aluguel variável. Então você acaba se tornando sócio do sucesso do teu lojista, na maioria dos casos, que você cobra do teu lojista um percentual das vendas que ele faz naquela loja, sujeito ao mínimo, que é o aluguel mínimo que a gente recebe. E toda vez que ele passa, o percentual sobre as vendas for maior do que o mínimo, ele faz o aluguel complementar, complementa. Então no final você fica entre o maior dos dois, ou o aluguel mínimo, ou o aluguel variável dos dois, o maior. Então, só para exemplificar, vamos supor que você fica com 10% da venda. E o aluguel mínimo era de 20 mil. Se ele vender 200 mil, vai pagar 20 mil. Se ele vender 300 mil, ele paga 30 mil. Se ele vender 100 mil, ele paga 20 mil. Exato. Entendi. Então você se beneficia. E essa é uma das razões, inclusive, de quando o cenário macro fica favorável, os shoppings são os primeiros a capturar valor. E depois a gente pode voltar nisso mais para frente, quando a gente está falando aqui de ciclos, etc., que tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Porque a economia começa a reagir, as lojas começam a vender mais, o aluguel já vem no mês seguinte e já começa a vir mais alto porque o lojista vendeu mais naquele ponto. Mas não é só isso. Você tem os quiosques, que já são aluguéis com conceito mais variáveis, porque você faz contratos não longos, mas você faz contratos às vezes até mensais. Então você pode atualizar daquele valor do quiosque de forma muito mais recorrente do que um contrato fixo que você só reajustaria. Você tem as receitas de mídia, né? Que qualquer coisa que vai num shopping que tem exposição, por exemplo, o pessoal já deve ter visto muito assim, os painéis eletrônicos, na porta dos shoppings ou nas escadas rolantes, adesivagem de alguma marca, alguma campanha promocional, ou um stand temporário que você vê uma programação, um lançamento de um filme, aí tem lá uma coisa que está ali, um quiosque, uma coisa dali que está sendo às vezes feita uma até campanha. Exposições que a gente vê, feiras dentro de estacionamentos, feiras, tudo isso compõe a linha de mall, que a gente chama, que entram quiosques e receitas de aluguéis temporários, que está muito sujeito também à atividade. Se você está com a atividade da economia do Brasil indo bem, aquilo ali vai aumentando, você vai conseguindo capturar mais. E outra receita é estacionamento, também é relevante. E às vezes pode chegar, tem shoppings que já, aí é um caso muito específico, shoppings que tem uma localidade onde tem uma relação de demanda de vagas muito grande na região, que acaba que as pessoas usam o estacionamento do shopping para outras coisas. Pô, isso aí... Eu já cheguei a olhar shopping que tinha 50% do resultado vindo do estacionamento. Assim, é um business quase de estacionamento, se você parar para pensar o business desse negócio. Que acabou não investindo nesse ativo, mas tem ativos que, na média, assim, o estacionamento é entre 15%. É um estacionamento que, por acaso, tinha umas lojas lá. É tipo isso. 15% a 20% do resultado vem do estacionamento. Então, também, você consegue aumentar, mesmo que você tenha um fluxo menor todo ano, você consegue compensar na tarifa. Então, se você caiu 5% do teu fluxo, mas você aumentou 10% a tua tarifa, por incrível que pareça, aumento de tarifa de estacionamento ela é quase inelástico em relação à demanda das pessoas, ou seja, as pessoas vão, mesmo que você tenha um aumento, elas continuam indo na mesma frequência. Você tem uma reclamação, uma percepção de curtíssimo prazo, de 1, 2 dias, aquela coisa do cara, pô, aumentou a tabela, tal, pô, tá caro, nossa, que caro o estacionamento. Já no dia seguinte a pessoa nem lembra mais e continua frequentando, e essa é assim que funciona. Então você consegue, dentro de uma razoabilidade, lógico, você fazer um aumento.
e compensar, né, eventualmente até uma perda de fluxo no momento de downside. Então, o shopping no final tem muitas alavancas de resultado. Mas tudo isso compõe a linha do NOI, né, o que é o Net Operating Income. Você pega todas essas receitas, tira as despesas, e aí uma outra coisa interessante de shopping é que a margem do resultado é muito alta. Você tem pouca despesa e muita receita. Por que pouca despesa? Porque a maioria das despesas do shopping, elas na verdade são despesas que vão para o condomínio dos lojistas. Então, exemplo, né? Acho que é o exemplo mais fácil. Pensa num apartamento, num prédio residencial. Você tem lá um condomínio, você tem lá o funcionário da limpeza, segurança, portaria e etc. Isso tudo é pago pelo usuário condômino. Seja ele o proprietário de um imóvel que é o usuário, ou um locatário que vai pagar por isso. No shopping, a lógica é a mesma. Então, segurança, limpeza, ar-condicionado, tudo isso que é comum, isso é rateado entre os lojistas dentro do condomínio do shopping. Então, para o empreendedor, para o proprietário do shopping, o que vem de despesa são poucas coisas. É, por exemplo, uma auditoria de loja. Você quer saber se aquele lojista está vendendo aquilo que ele te informou. Aí você contrata uma auditoria por conta própria, é um custo seu, mas é um valor pequeno. Se um lojista tiver inadimplente com o condomínio, você é obrigado a bancar aquela inadimplência para o condomínio. Mas também, se o cara tiver inadimplente, você vai correr atrás dele, vai cobrar ele. Em algum momento, ou você vai receber ou ele vai sair, você vai botar alguém no lugar dele. Então, uma conta também pequena. Então, só para você ter uma ideia, aí você tem também as taxas de administração, para quem administra, a margem NOI, ou seja, resultado NOI sobre a receita de um shopping, normalmente varia próximo de 90%. Então, um business com uma margem altíssima, um resultado muito grande e muito ligado à questão da atividade, né? Você tem proteção, porque se as vendas vão mal, ele paga o aluguel mínimo. O fluxo de gente no shopping varia pouco, você compensa com tarifa quando precisa. Então, no final, você tem ali uma segurança que os shoppings vão bem no cenário de downside, ele não performa mal, e no cenário de upside, você captura ali alto do ganho que está tendo. Então, esse é um segmento que ele é diferente. Ele é um segmento que tem a sua especificidade, tem as suas características. Talvez seja por isso que ele é tão querido aí pelas pessoas, né? E talvez é por isso que ele é tão resiliente. Essa combinação, a estrutura de um shopping, como é que ele funciona, com a diversificação, adicionado ao fato de que os shoppings no Brasil, na sua grande maioria, são localizados em centros urbanos, onde você tem escassez de terreno, difícil replicar um shopping, né? Se você já tem um shopping consolidado, é difícil você criar um concorrente numa região próxima, eles acabam sendo, naquela região, meio monopolistas daquele mercado. Então acaba trazendo uma segurança a mais, e até por essa razão acho que a pandemia veio e os shoppings se recuperaram depois e não morreram pelo caminho, porque você tinha gordura ali bastante dentro dos shoppings que deu para sustentar durante aquele período que foi bem desafiador. E para falar bem a verdade, eu acho que, assim, óbvio que foi um período trágico, né, difícil para muita gente, mas para os shoppings, apesar de não ter sido fácil, pelo menos eles conseguiram se recuperar, né? A gente viu as lojas ali de rua, comércio, né, de rua, muitas lojas morreram, né? E o shopping continua ali, né? Sem dúvida. Então, o bobear, ele até se fortaleceu depois de todo esse processo, né? Ficou ali sendo cada vez mais monopolista ali daquela região, né? Tem uma migração que a gente chama do flight to quality, né? Que isso vale, por exemplo, nos prédios de escritório, né? Que quando você tem os prédios de AAA começam a ficar mais baratos, o cara que estava num Double A ou num A, um prédio A, né? De qualidade A, vai e migra pro AAA porque tá barato para ele alugar, então eu tenho esse flight to quality. No mercado de shopping tem um conceito bem parecido, assim, de lojistas que estão mal instalados em rua, em operações ruins, etc. Os caras migram para dentro de um shopping, e também os shoppings que são mais fortes, eles ficaram mais fortes ainda pós-pandemia. E os shoppings que estavam um pouco mais fragilizados, esses sim talvez sofreram um pouco mais. Mas eu acho que eu acabei emendando a pergunta do NOI, eu não acabei não falando dos outros indicadores, só para depois não deixar seu público aí sem resposta. Outra métrica legal de você olhar é você olhar a taxa de ocupação do shopping, né? Porque você tem aquele resultado que é o NOI que está sendo gerado. Uma métrica legal de olhar o NOI para você comparar shopping entre shoppings é você olhar ele por metro quadrado. Você compara a quantidade de metros quadrados de área locável que o shopping tem, então você faz o NOI por quantidade de metros quadrados de área locável, você compara uma coisa com a outra e vê se aquele shopping rende mais, o resultado daquele shopping ou rende menos. Agora, o shopping render mais o NOI, ele é legal, sem dúvida nenhuma, ele mostra que ele é um ativo muito, muito bom. Mas não significa que você investir naquele shopping, você vai ganhar mais dinheiro do que investir em outro.
Porque onde você vai ganhar mais dinheiro é se você comprar bem, no preço certo, e se o NOI crescer. Porque se você comprar num preço alto, ou seja, num cap rate baixo, né? Imagina que você vai comprar um shopping e você paga um yield de 5% ao ano. Ou seja, você tem um shopping que gera 50 milhões de reais de NOI, você paga 500 milhões... tem que fazer a conta aqui, 2 bilhões e 500. Aí você vai ter lá um resultado bem pequeno. Esse resultado, para o cara que vai ter só 5% do resultado, se ele não vai ficar parado naquele número, o shopping do investidor, o resultado do investidor vai ser aquele 5%, talvez corrigido por inflação, se aquele shopping crescer a inflação. Se ele ficar parado nominalmente, ele vai ter só os 5%. Agora, você pode comprar um shopping que tem um NOI por metro quadrado mais baixo, para você pagar um yield mais alto, ou seja, você comprar para ter um retorno mais alto, tipo 10%. Né? Então, você vai lá e compra aquele ativo, eu até tinha feito a conta errada, 50 milhões para 1 bilhão, 1 bilhão. Se fosse para 5%, e se for 50 milhões para 10%, você pagaria 500 milhões no ativo. Você pagou 500 milhões, você tem 10% por ano. Só que se aquele ativo gerar 50 num ano, depois 55 no outro, 60 no outro, você está crescendo ele pode até ter menos NOI por metro quadrado no início, mas ele está crescendo mais, você vai ter mais rentabilidade sobre ele. Então as pessoas às vezes misturam um pouco do que é a qualidade do ativo e o que é uma qualidade de uma transação de uma compra de um ativo. Então você tem que saber separar um pouco isso. Mas olhando ainda a qualidade de ativo, você tem vendas que é uma coisa importante de olhar, vendas por metro quadrado, para comparar também, saber se as lojas daquele shopping, elas vendem bem ou não vendem mal, porque ela acaba sendo um indicador antecedente. Se as lojas vendem mal, elas não vão conseguir pagar um aluguel alto no futuro. Então, se as vendas estiverem crescendo, bom sinal, porque no final ele vai conseguir crescer o seu aluguel ao longo do tempo. Se as vendas estiverem decrescendo, é um mau sinal. Provavelmente aquele aluguel que está hoje, aquele lojista não vai conseguir pagar, esse aluguel vai cair. Outra coisa é a taxa de ocupação. Uma taxa de ocupação saudável, ali próximo de 95%, uma taxa saudável de ocupação de um shopping. A taxa começar a ficar muito abaixo de 90%, começar a abrir o olho para entender o que está acontecendo com esse shopping. Será que está tendo muita saída de lojistas? Esse shopping está passando por alguma dificuldade? Está tendo algum reposicionamento? O que causou essa saída? Às vezes acontece uma saída temporária de um lojista muito relevante, um supermercado que ocupa área muito grande, e pode ser até bom. Você tira aquele cara grande, coloca menores, paga um aluguel por metro quadrado mais alto e você rentabiliza. Mas você tem que estar atento para entender o que são os movimentos. Outras métricas que a gente olha muito é como é que os aluguéis cresceram versus o ano anterior. A gente chama do crescimento de aluguel, ou o aluguel nas mesmas lojas. Essa é uma métrica que você olha apenas, você só contabiliza os lojistas que estavam abertos nesse ano e que também estavam abertos no ano anterior, e consequentemente você está comparando a mesma coisa, ou seja, quanto que aquele lojista que estava no shopping vendeu melhor ou pior, para saber se as lojas que estão ali naquele momento estão performando melhor ou pior do que estavam no ano anterior. Então tem alguns indicadores a mais, até os relatórios dos fundos imobiliários de shoppings, o VISC tem bastante desses indicadores, tentam mostrar justamente isso para o investidor. Ali, se você pegar um relatório do VISC, você vai ver ali os indicadores que a gente julga que são os mais importantes para os investidores estarem acompanhando e estarem olhando também. Muito bom. Acho que uma bela aula aí de como avaliar um FII de shopping. Não só um FII, né? Ações também, enfim, como avaliar esse segmento. Mas aí até colando nessa tua pergunta, né? Já que aproveitando que você falou de bastante métrica, o VISC tem um portfólio gigante. São vários imóveis ali em vários estados. Como que foi o processo de escolha desses ativos, né? Não olhando só apenas pro VISC, né? Mas também se você quiser começar por ele. Mas como que vocês avaliam uma oportunidade de compra de um shopping? Perfeito. Primeiro assim, o mercado de shoppings ele é muito fragmentado. Por quê? Porque você tem alguns poucos players que têm uma quantidade razoável de shoppings, mas você tem uma infinidade de pequenos players que têm participações minoritárias ou até às vezes majoritárias espalhadas em shoppings pelo Brasil. E às vezes um mesmo shopping tem vários sócios. Você tem às vezes um controlador, às vezes uma empresa grande e tudo, e às vezes vários shoppings, sócios menores, e que por razões diversas têm interesse de vender participação naquilo, seja para migração de capital, gestão de liquidez, herança, fundação, enfim, tem passivo a pagar, você tem N coisas que justificam a venda de um ativo. Então, quando você está olhando para ativo, né, naturalmente, se eu pudesse ativamente selecionar os ativos, eu escolheria por uma determinada métrica, mas você não vai atrás de todos os shoppings, falar com todos os sócios para tentar comprar, porque no final
você teria que falar com provavelmente aí umas, sei lá, 10 mil pessoas para você conseguir conversar com esse horizonte de tempo. Então, quando a gente olha, na verdade, a gente tem relacionamentos bastante amplos, a gente já está nesse mercado há muito tempo, a própria experiência do Leandro Busquet, né, que é pregressa há 20, né, na BR Malls, foi uma empresa que fez uma consolidação importante de shopping, então ele cresceu fazendo aquisição de muitos shoppings ao longo da sua história, criou-se relacionamento com bastante gente no mercado e tudo, e que a gente desde então na 20 também vem aproveitando e vem crescendo e estendendo esses relacionamentos. A gente tem nossa rede de relacionamentos que sempre estamos em contato com os administradores, com os sócios mais importantes, os ativos que aquele que a gente monitora mais de perto e provocando players que queiram vender, mas às vezes as oportunidades chegam até a gente, né? Alguém fala, ó, tem que ter um shopping aqui para vender, se tem interesse de olhar e tal, e aí a gente analisa oportunidade a oportunidade. Dentro do espírito do VISC, a gente sempre buscou a diversificação. Então a gente sempre tenta... Chegaram bem longe com isso, né? 20 shoppings em 12 estados. A gente está em todas as regiões do Brasil, que é o único fundo de shoppings hoje que tem essa marca de estar presente em todas as regiões. Mas, por exemplo, né, tem regiões que eu gostaria de estar, eu já gostaria de estar há bastante tempo, que é muito difícil comprar shopping. Vou dar um exemplo em Brasília. Brasília é um mercado super fechado, você tem poucos shoppings que performam muito bem, está na mão de um grupo que não vendem esses ativos, então você não tem muita transação. Parte. Então, a gente conseguiu esse ano, por exemplo, nessa última transação que a gente anunciou, que ainda não foi concluída, comprar um stake de 6% do Conjunto Nacional, que é um dos primeiros shoppings do Brasil, oficialmente o segundo shopping do Brasil, o coração ali do plano piloto, onde está ali a região bem central de Brasília. Mas por que a gente conseguiu essa transação? Porque no final a gente vem construindo um relacionamento com esse player, a gente está buscando também, está comprando um portfólio de ativos, no final a gente coloca esse ativo para comprar e bota um outro ativo que o vendedor está precisando vender por alguma razão e você coloca ele junto dentro de uma cesta e você faz uma combinação de portfólio. Então, no final, a gente sempre olha a transação como um todo. Então, se ela envolve um portfólio, a gente olha o portfólio combinado, não adianta nada eu olhar. O vendedor está disposto a vender este portfólio. Não adianta nada eu falar, não, eu só quero o ativo A ou o ativo B, o vendedor fala, tudo bem, mas eu só quero vender se for o portfólio inteiro. Então, quando a gente tem uma transação como essa, que é muito comum, a gente já fez algumas, a gente analisa o portfólio como um todo, a gente entende como é que são os indicadores operacionais, aquilo que a gente estava falando antes aqui, qual é a NOI por metro quadrado, qual é a venda, como é que é o histórico da taxa de ocupação, como é que performaram os aluguéis ao longo do tempo, que direção o shopping está, ele está crescendo, ele está reduzindo receita, para a gente conseguir projetar. A gente entende o cenário de competição que ele está passando, isso é super importante. Nos últimos anos até menos importante, mas não deixa de ser importante também olhar, mas o mercado de shopping centers desenvolveu muito pouco shopping nos últimos anos. Então você teve pouca competição nova sendo criada. Você tem competição de shoppings que foram desenvolvidos ali, entregues em 2013, 2014, 2015, que teve uma leva razoável de shoppings que começaram a ser desenvolvidos lá atrás, 2008, 2009, acabaram sendo entregues nessa época. Mas nos últimos 5 anos não teve tanto shopping sendo entregue novo, mas tem que entender o ambiente de competição que aquela região está vivendo, porque às vezes você está olhando para o shopping naquele momento, mas você não levou em consideração que tem um concorrente inaugurando naquela região, ele pode extrair, tirar valor do teu ativo, que ele pode levar lojistas para lá, ele pode levar o teu consumidor para lá, ele pode estar com um equipamento mais novo, mais moderno e tudo mais. Então a gente olha para o ativo em si, a gente olha o cenário de competição, a gente entende como é que ele encaixa dentro do portfólio do VISC. Ele vai agregar aqui para o VISC, a gente também olha também a governança, importante, super importante, a gente vê se o administrador que está dentro do ativo, a gente confia, a gente gosta da administração, se os sócios que estão ali entender se foi atividade de controle, né, se for uma participação de controle, a gente tem a liberdade de escolher o administrador. Então a gente fica mais confortável de tomar uma decisão de comprar e depois escolher um administrador que a gente confie. Mas se for um shopping que está sendo vendido uma participação minoritária, deixa eu ver quem são os sócios, deixa eu ver a estrutura de governança entre eles, tem um acordo de acionistas, quem é o controlador, qual é o histórico desse sócio, quem é o administrador desse ativo. Então a gente entende um pouco isso, entende, como eu falei, né, a competição, a qualidade desse ativo e como é que ele encaixa dentro do portfólio do VISC. Ele complementa o portfólio do VISC, ele traz uma diversificação, que é o que a gente está buscando para o portfólio do fundo, de certa forma. Pô, legal. Então a gente olha, entende que faz sentido, e a gente tem tentado sempre na margem buscar ativos cuja qualidade seja superior à média do nosso portfólio. Que aí na margem você vai estar sempre buscando melhorar o teu portfólio como um todo. Isso, quanto maior o fundo, acho que mais espaço a gente tem de conseguir buscar essas transações que às vezes são até mais emblemáticas e quando você é pequeno é difícil de você conseguir acessar. E aí a ideia é sempre ir aumentando a quantidade de shoppings,
né, melhorando sempre a qualidade ou reciclando o portfólio, né? Quão fácil é reciclar um portfólio de shopping no Brasil? Eu vou te dizer que hoje em dia, né, tem oportunidade dos dois lados. A gente, esse ano, fez uma venda de participação de 3 ativos nossos. Nenhuma deles foi venda integral do que a gente tinha. Assim, depende muito de momento, né? O mundo ideal para a gente, e é onde a gente considera que a gente tem um diferencial, é ser um bom alocador de capital, né? A gente acha que a maior geração de valor dentro do que a gente pode fazer ali é comprar bem os ativos ou vender bem os ativos e saber escolher bem, né? Você comprar no preço certo, um ativo que vai performar bem e tudo mais. E tem oportunidade, sim, de vender ativos. A gente vendeu agora, esse ano, que é num momento difícil, até que tinha pouco capital disponível, mas a gente conhece muito o mercado, sabia que tinha um player que estava com capital disponível para comprar, ele queria ativos com uma determinada característica, a gente negociou uma transação com eles que fazia sentido para eles, fazia sentido para a gente. De certa forma, a gente está reciclando capital, a gente está realizando um ganho, a gente está distribuindo esse ganho para o investidor, né, que eu acho que é uma coisa super legal também, porque no final se gerou mais de R$5 por cota no fundo, ou seja, mais de 5% do resultado do patrimônio do fundo foi gerado de ganho por conta disso, que vai ser distribuído ao longo do tempo para o investidor. Então, um pouco também do nosso papel de gestão ativa estar buscando essas oportunidades. E eu acho que a nossa experiência de transações já fez com que a gente já vendesse 5 participações em shoppings até hoje no nosso portfólio. Em todos eles a gente optou por ficar com um pedaço desses shoppings ainda. Porque a gente acredita, mas de certa forma a gente também está realizando parcialmente ganhos naquela posição. É como você fala assim, olha, eu comprei dólar a 4 e o dólar chegou a 5. Aí você fala assim, bom, a 5 eu quero realizar, mas não quero realizar tudo, porque pode ser que ele vá a 5,50. Então eu guardo, porque daqui a pouco ele pode chegar a 5,50. Se chegar a 5,50, de repente eu vendo mais um pouquinho. Se chegar a 6, eu vendo mais outro pouquinho. Se cair para baixo de 5, eu posso comprar de novo, se eu achar que depois vai voltar. Então é um pouco do nosso papel ali do dia a dia, e a facilidade de shopping tem vários donos, te dá essa oportunidade de, às vezes, vender um ativo e comprar o próprio ativo depois de uma transação seguinte, né? Esse é realmente um ponto bem interessante. Bom, Rodrigo, só para também não tomar demais o seu tempo, mas 2 perguntas aí que eu acho que daria para juntar. Primeira, como que foi a gestão de um fundo de shopping durante a pandemia? E agora que isso passou e o mercado, poxa, se recuperou tão rapidamente, né? Qual que é a perspectiva para o segmento nos próximos meses aí para o ano que vem? Legal, assim, vou tentar, assim, a pandemia já tem 3 anos, né? Assim, sem dúvida nenhuma foi o momento mais desafiador da gestão da indústria de shopping, não só para quem era gestor de fundo imobiliário, mas para os administradores, para lojista, para todo mundo. Foi muito desafiador, no sentido de que ninguém sabia o que era o dia de amanhã. Um cenário, né, o mercado financeiro está muito acostumado a fazer cenário de estresse, né? E aí o cenário de estresse, diferentemente do VaR, o VaR ele olha uma base histórica para você definir se você vai, qual foi o pior resultado com 95% de probabilidade, né, de acontecer aquilo baseado num fato real. O estresse não, um cenário que você cria e desenha e fala assim, olha, se o dólar for a R$10, se a bolsa for a 50 mil pontos, o que vai acontecer com a tua carteira, né? Assim que você define e você entende o que acontece. No cenário de shopping, eu duvido que se você conversasse com qualquer um, se pudesse voltar no passado, em 2018, falar assim, olha, eu vou conversar com todos os administradores de shopping do mundo inteiro, assim, traça um cenário de estresse. Eu duvido que alguém ia traçar um cenário de estresse que foi a pandemia. Porque a gente estava num momento em que os shoppings estavam enfrentando uma competição de e-commerce. Então tinha um vento contra, vamos dizer assim, vindo, estava chegando, ninguém sabia o tamanho, como é que isso ia impactar. Os shoppings ficaram fechados por completo, por um período longo. Assim, os shoppings na história, você podia contar no dedo quantos dias os shoppings no mundo tinham ficado fechados. E eram eventos assim, como 11 de setembro nos Estados Unidos, que fecharam alguns dias. Coisa nessa ordem de grandeza. Assim, são eventos completamente avassaladores. E a pandemia foi um evento avassalador de tempo de média duração, né? Não foi de curta duração. Então você teve um cenário de fechar shopping, abrir shopping, um cenário que o regulador, né, que você do dia para a noite era obrigado a fechar os ativos. Prudent Shopping, que é um shopping nosso do portfólio, que São Paulo tomou uma decisão que tinha aquela questão de zona vermelha, verde, etc. Abriu uma semana, ficava 2 semanas fechado, aí depois abria mais 2 semanas, fechava de novo. E como é que você faz com o seu lojista, né? Como é que você faz isso tudo? Tentar resumir muito rapidamente o que foi legal da pandemia. Primeiro foi um MBA, foi um aprendizado de gestão de risco, de problema, de estresse, Um MBA etc. forçado. Total, assim, quem entrou na indústria antes da pandemia, enfrentou a indústria, o cara ficou mais maduro
do que provavelmente caras que tinham 5, 10 anos de experiência de shopping antes da pandemia. Mas a indústria se uniu, de uma certa forma, que era uma coisa... A indústria ela nunca foi tão unida, você tinha aquela coisa, esse cara é concorrente meu, então eu não vou e tal. Os donos de shoppings, de certa forma, usaram muito a associação de shoppings para ser um interlocutor, para poder discutir com o poder público, com a associação de lojistas e tal, e tentar entender um modelo operacional que funcione. E os shoppings chegaram assim de conclusão. Temos que dar as mãos para o lojista. A gente não pode cobrar aluguel com shopping fechado, a gente tem que reduzir o custo condominial, vamos trabalhar no custo mais baixo possível. Aquela história que a gente estava falando aqui antes, né? Limpeza, manutenção e etc. Cara, vamos cortar tudo que puder de custo que você puder utilizar aí para baixar esse custo do teu lojista, pagar menos esse custo durante o período e vamos esperar, ver o que acontece na volta, e na volta a gente vai conversar com os lojistas e vai sentar e negociar coisas individualmente com eles. Aqueles que precisem mais ajuda, os shoppings vão ajudar, aqueles que não precisam de ajuda, o shopping não vai ajudar. Então, exemplo, farmácia. Nunca se ganhou tanto dinheiro em farmácia durante a pandemia. Então a farmácia não precisaram de ajuda nenhuma dos shoppings. Supermercado. Nunca performaram tão bem, as pessoas passaram a comer só em casa, né? Então, os shoppings que tinham supermercados dentro do shopping, os supermercados venderam muito bem e continuaram operando normalmente. O eletrodoméstico teve uma febre gigantesca. Teve febre. Pós-pandemia, né? Assim, pós do início da pandemia, teve a questão de móveis também, né? Que o mercado, todo mundo resolveu do dia pra noite, falar, preciso reformar minha casa, porque eu descobri que minha casa estava horrorosa, né? Assim, eu não vivia em casa, eu vivia na rua, né? Mas na hora que eu chego lá e fico 24 horas por dia em casa, aquela mulher olha torto pra você e fala assim, pô, essa cozinha não tá legal, vamos ter que reformar isso aqui e tal. Então teve uma corrida por esse tipo de coisa, pós-pandemia, pós o início da pandemia. Mas os shoppings deram a mão pro lojistas e, de certa forma, ajudaram a passar por esse período. Foi difícil, foi duro, a gente falando assim de uma forma mais resumida, né, assim, mas quem viveu a história no dia a dia, ele sabe como foi difícil essa relação, porque o lojista também estava desesperado. O shopping tem um business de margem muito alta, mas o varejo não. O varejo tem um business de margem bem comprimida. Sim. Qualquer coisa que você impacta ali, que caiu a receita, ou diminuiu, ou aumentou o custo, ele começa a trabalhar no negativo. Então, foi muito desafiador. E, felizmente, acho que para todo mundo, para os donos de shoppings, para o varejo, etc., a recuperação também foi muito rápida. E tem muito a ver com o perfil dos shoppings no Brasil. Essa questão de você estar localizado nos grandes centros urbanos, de você ter um mix que não é só moda, não é só venda de produto, mercadoria. Você tem ali alimentação, lazer, entretenimento em geral. Então você tem um mix completo, inclusive de serviços, né? Hoje em dia você vai no shopping para resolver um passaporte, né? Tem Polícia Federal em alguns shoppings que você consegue tirar passaporte. Esses dias atrás a minha esposa foi no shopping em Maringá fazer um exame. Pois é, clínica de laboratório. Exame de ultrassom. Não era nem exame de sangue. Eu fiquei impressionado. Então você tem centros médicos hoje, dependendo dos shoppings que você atua. Isso, de certa forma, você também está diversificando, né, o seu tipo de negócio, mas para o seu cliente faz com que ele tenha demanda de ir no shopping por motivos diversos. Você aumenta a frequência que o seu cliente vai no shopping, você ganha no resultado, você ganha na venda da loja que vai passar ali, você ganha na alimentação que ele vai frequentar mais. Pelo menos um sorvete ele vai tomar. Vai tomar, ele vai pagar o estacionamento, ele vai... Então você consegue, de certa forma, extrair valor. Então, em 2022, a gente teve já resultados acima de 2019, já inclusive em grande parte dos shoppings, mesmo considerando a inflação. Então, termos reais, ou seja, como se você está em um período de crescimento do shopping até 2019. Aí você tem um modelo disruptivo aqui, você esquece esse período e você puxa de 22 já crescendo a partir de 19 para cima. 23 está crescendo forte em relação a 22. Então as perspectivas, na nossa visão, elas são muito favoráveis para o segmento de shoppings. E no final do ano passado, né, teve uma mudança de governo importante, equipe econômica, as pessoas ficavam perguntando, né, mas você não tem medo e tal? E eu dizia assim, olha, no perfil do governo que entrou, que, né, já esteve no Brasil e outras vezes, se tem uma coisa que foi bem no momento em que eles estiveram no governo, foi consumo. Tem esse viés de você estimular consumo das pessoas, seja por medidas emergenciais, assistenciais, seja por medidas também de estímulo direto, né? Redução de preço de automóvel para você vender mais caro, isenção de imposto, esse tipo de coisa. Então, o PIB reagiu muito mais fortemente para cima do que o mercado estava projetando no início do ano. A gente até lá na 20 estava mais otimista que o mercado, continuamos mais otimistas que o mercado para o PIB desse ano, mas se olhava, muita gente já prevendo que podia até, inclusive, ter PIB negativo, né? Assim, tinha gente falando de 0,5 e tal. A gente já estava com um cenário já de 3% de crescimento do PIB para esse ano, desde o início do ano. Então, só por esse crescimento você já cresce consumo.
E dentro do PIB, o componente consumo, ele vai, na minha visão, desproporcionalmente crescer do que ele era nos governos anteriores, agora recentes, por estímulo, se precisar. Né? Se E tem queda de juros também, né? E aí vai vir queda de juros, que vai estimular isso tudo. Então, que isso já está pré-contratado, os ativos vão valorizar, né? Você tem a questão da reavaliação patrimonial dos ativos, porque os ativos foram reavaliados no ano passado, num cenário muito pior do que a gente está vivendo. Os resultados projetados eram abaixo do que eles aconteceram, as taxas de desconto eram mais altas do que estão sendo utilizadas agora. Já teve um fundo da XPMOL, por exemplo, que reavaliou no meio do ano. O exercício dele era do meio do ano, então ele já fez a reavaliação, que teve um crescimento bem importante, considerável, mais de 10% de crescimento nos ativos. A gente acha que essa indústria dos shoppings ela vai ser uma indústria que está puxando, de certa forma, essa indústria de fundo imobiliário também, porque a performance operacional dos ativos está muito positiva. Bom, maravilha. Bom, para finalizar o papo, né? Como a gestão interfere no resultado de uma estratégia? Olha, eu diria que bastante, assim, a gente entende, né, que a maior geração de valor, como eu falei antes aqui, é na alocação de capital. Né? Porque uma vez que você tomou a decisão de comprar um ativo, você já está dentro dele. Então você pode até ser bom na gestão e melhorar ele, mas as melhorias que você consegue fazer normalmente são muito marginais, versus o momento de você comprar bem e vender bem ativos. Então eu diria que no primeiro nível de relevância que a gestão vai conseguir trabalhar é fazer boas aquisições no momento certo, fazer boas emissões, os preços certos, no momento certo de mercado, vendas inclusive. No segundo nível, eu diria que está a gestão dos ativos, né? Você está ali no dia a dia tentando buscar incrementos de resultados, você buscar renovação dos locatários, tentar extrair mais valor das suas locações, etc. E 3, eu acho que também é importante na questão da governança, porque se os investidores tiverem conforto com os ativos do gestor, com aquela estratégia, aqueles fundos vão valer mais. Porque o investidor está disposto a falar assim, olha, eu prefiro até receber um pouquinho menos de rendimento, mas eu quero ter o conforto de que ninguém vai estar fazendo uma bobagem ali dentro do fundo, que o gestor é sério, a informação vai estar disponível e etc. Então, normalmente, os fundos que têm uma governança melhor negociam com um prêmio em relação àqueles fundos que têm uma governança pior. Então, se você for um gestor, você pode gerar valor aumentando o nível de governança do fundo. Como? Sendo mais transparente, estando mais presente com os investidores, divulgando informações, fazendo relatórios melhores, estar presente aqui, ouvindo críticas, não só elogios junto aos investidores, a gente ouvindo crítica, tentar melhorar, etc. Isso tudo faz parte, eu acho que, do nosso papel como gestor. Maravilha. E aí, eu acho que, para finalizar, qual dica você daria para um investidor que está começando no mercado de FIIs? Olha, eu diria o seguinte, assim, primeiro você tem que ter uma boa assessoria. A pessoa que está começando, tentar sozinha se meter a tentar fazer análise dos ativos, posso dar segurança que você vai ter gente muito mais qualificada para fazer isso por você, que você tendo bons aconselhamentos, uma carteira diversificada, especialmente nos grandes fundos de bons gestores, aí esse bons gestores é super importante. Óbvio que o assessor vai, inclusive, te ajudar a escolher quem são esses bons gestores, porque o investidor que está começando é difícil de selecionar. Mas diversificar segmento, diversificar por gestora, por número de fundos, e tentar pegar os fundos maiores, onde você tenha mais liquidez, de certa forma, eu diria que é uma dica para filtrar pelo menos o início do investidor poder olhar. Mas como esse negócio está mudando todo dia, né? Inclusive os preços ativos, etc., e você escolher bem os ativos também tem a ver com o preço de entrada dos ativos, é super importante você estar bem assessorado, e tenho certeza que o João e toda a equipe da Critéria aqui pode dar essa assessoria para todo mundo que precisar. A gente tenta fazer aqui o melhor trabalho possível, né? Eu acho que você falou um ponto essencial, a assessoria realmente acho que faz toda a diferença, tá? Assim como você bem disse, né? Buscar fundos grandes, fundos líquidos, escritórios como o nosso, que tem uma estrutura que consegue atender o cliente, eu acho que também faz toda a diferença, porque é um pouco injusto a gente pedir que o assessor saiba, né, de tudo, de fundo de renda fixa, de crédito privado, de fundo imobiliário, de ação, enfim. Então acho que ter uma estrutura também ajuda bastante, assim como a 20 tem uma estrutura robusta, né, em diversos segmentos, eu acho que isso faz toda a diferença, tá? Bom, Rodrigão, agradecer você aí pelo papo. Passa rápido, né? Passa muito rápido, a gente tá aqui, sei lá, quase 1h30, né, para também não tomar muito o seu tempo e deixar aí o pessoal na tua casa irritado comigo. Vamos encerrar e aí
né, numa próxima oportunidade, com certeza, a gente continua esse papo. Obrigadão aí, Rodrigo. Vinci também, por ceder o Rodrigo aqui pra gente. Uma casa baita, super parceira aqui da Critéria, né, com fundos excelentes em diversas frentes de segmento. E o VISC aí fica a dica, né, para quem tá olhando aí algum FII para comprar, um dos melhores fundos aí do segmento de shoppings, grande pra caramba, líquido pra caramba, e agora com uma gestão que vocês conseguem conhecer. Rodrigão, obrigado, viu? Obrigado, João. Foi um prazer estar aqui com você hoje e todos os espectadores. Espero que tenham gostado. E obrigado pelos elogios também, que foram muitos. E o nosso RI também está à disposição também, né? Não só diretamente Grande da própria João, Critéria. João Gabriel Bandeira, nosso responsável pelo RI. Então, nosso site lá, 20fundolistados.com, se o investidor quiser buscar informações. Claro que a Critéria sabe esses caminhos todos e o pessoal vai poder ajudar vocês aqui, mas quem já é o investidor que já olha diretamente ali, estamos disponíveis para todo mundo, para tirar dúvidas, informações, fica à disposição aqui. Beleza, pessoal. Obrigado a todos aí pela participação que ouviram a gente até agora. Um abraço.